Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos seguir com mais uma lição do nosso curso de latim. Estamos já na 10ª lição do Gradus Secundus, este livrinho aqui, e que vocês podem, esse livro ainda é editado, podem adquiri-lo, mas também está disponível no nosso canal do Telegram e do WhatsApp, cujas descrições ficam cá embaixo, cujos links de acesso ficam cá embaixo na descrição deste vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, de ativar o sininho das notificações, deixe já o seu like preventivo para que você não se esqueça dele no fim da aula e compartilhe com seus amigos. Convidem mais pessoas, algum amigo que você sabe que tem interesse de estudar latim, mas está sem grana. Aqui vamos gravar uma média de 120 lições de latim em curso completo. Talvez depois eu faça uma série de gravações sobre esse curso aqui, Língua Latina per se Illustrata, do professor Hans-Henning Ehrberg, de feliz memória. Mas vou gravar todas as lições dos grados pensados por Paulo Ronay. Hoje ainda são editados simplesmente o Gradus Primus e o Gradus Secundus, mas ele tem o Gradus Tertius e o Gradus Quartus, que só é possível encontrá-los online. Bem, meus caros, hoje qual será o foco de nossa lição? Os pronomes relativos. Vamos estudar os pronomes relativos. Advirto-lhes, porém, que essa lição não é uma lição fácil. Os pronomes relativos em latim são alguma coisa um pouquinho complicada, especialmente para nós, falantes de português, porque esses pronomes, em latim, eles têm caso e função, a depender da função sintática que eles estejam executando ali no período. Obviamente eu procurei muito aqui nas minhas gramáticas antes de preparar essa lição, estava dando aqui uma busca, dei uma olhada aqui no Ravizza, já falei dessa edição na outra aula, o Centro Dom Bosco, graças a Deus, reeditou essa gramática, essa preciosidade do padre João Ravizza. Um conselho que dou, se algum dia esse vídeo chegar aos ouvidos do pessoal do Centro Dom Bosco, é que não deixem de editar também, algum dia, esses 3 livros de exercícios que acompanhavam originariamente essa gramática. Esses 3 livros têm a ver com as 3 partes em que o padre Ravizza definiu. Essa parte aqui, a primeira, essa minha edição é antiquíssima, é de 1934, sobre a morfologia latina, pega a primeira parte do curso. Esta outra é a proposição latina, que é a segunda parte. Essa edição minha é de... não tem dizendo aqui, mas ela é posterior, deve ser da mesma época, aqui não vem dizendo, faz uma citação da gramática latina de 1935, portanto, ela é ou de 35 ou posterior a 1935. E a última são esses exercícios aqui referentes ao período latino, que é extremamente importante. É meio difícil estudar pela gramática do padre Ravizza sem ter o acompanhamento desses livros de exercício, porque aqui está compilada a teoria e alguns parcos exemplos. É ali naqueles livros onde está a abundância dos exemplos que formaram os conhecedores da latinidade antiga. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Bem, aqui, como eu disse, o capítulo 10º. Vamos lá, vou ler em latim, depois, como é o nosso costume, farei a tradução. Obviamente, vocês, quem tiver com a gramática, com o livrinho, o Gradus Secundus, vai perceber que
Isso aqui está dividido em duas páginas, páginas 53 a 54. Na edição eu juntei para ficar melhor a sequência textual. Então, lembrem-se que esse grado secundos basicamente acontece na sala de aula do professor Orbílios com seus alunos. Os alunos até agora apareceram uns 3 ou 4 alunos, e Aulus é um deles. Aulus. Impetravit ne Tarquinius superbus imperium scelere? Orbílius responde: Impetravit, sed utui debitis postea poenas dedit. Primum gentem volscorum vicit, quae non longa burbe est. Gabios civitatem subegit, cum tuscis pacem fecit. Templum Iovi in Capitolio aedificavit, dum ardeam oppugnavisset Brutus cognatus et ipse Tarquinii populum concitavit, et Tarquinium imperium ademit. Mox exercitus qui civitatem ardeam cum ipso rege oppugnabat, hunc reliquit. Venientem regem ad urbem populus exclusit. Septem reges Romae ducentos quadraginta 3 annos regnaverunt. Então vamos lá, né? De ultimo regum Romae. Literalmente, sobre o último dos reis de Roma. A gente poderia, embora não seja o que está aqui dizendo, poderia dizer sobre o último rei de Roma, mas o último dentre os reis de Roma. Também é outra possibilidade, porque o genitivo dá essa possibilidade de ser um genitivo partitivo, né? O último dentre os reis de Roma. Aulus pergunta, impetravitne, essa partícula, lembrem-se que a gente sempre, quando pensa numa língua, tem a mania de pensar nela a partir da língua escrita, esquecendo-se que a fase escrita de uma língua é já uma fase muito posterior. Então, a gente costuma pensar nisso. Então, quando a gente pensa nessa partícula interrogativa, normalmente, as explicações que nos são dadas são feitas a partir da língua escrita. Diz, antigamente não se usavam os sinais de pontuação, ponto, vírgula, pontos e vírgulas, exclamação, interrogação. Para deixar claro que se tratava de uma pergunta, antepunha-se a primeira palavra, pospunha-se a primeira palavra à partícula interrogativa né. Acontece, porém, meus caros, que a língua é sempre majoritariamente falada. Sempre majoritariamente falada. Se os escritores latinos usavam deste artifício do né e de outras partículas enclíticas, como são chamadas, a gente já viu, se não me engano, no Gradus Primus, a gente já viu a partícula enclítica que, que equivale ao et, né? É porque as pessoas utilizavam-se disso. Talvez esse né já começasse a entonação de pergunta que era exigida. Então, pode-se fazer sem ele? Certo que pode. Mas é mais elegante, é mais polido que apareça essa partícula enclítica, né? Por que enclítica? Porque ela vem colada ao fim do verbo, como a ênclise dos pronomes pessoais. Viu-se, vem ao fim do verbo. Impetravitne Tarquinius superbus imperium scelere. Aqui a gente tem duas possibilidades. A gente pode quando a gente olha para esse impetravit, a gente tem duas possibilidades de entender isso. Por quê? Vejam, ele tanto pode significar conseguir, obter, como também pode ser acabar. Aqui, pelo contexto, parece
que se trate do conseguir. Vejam, porque ele diz, olha, impetravit Tarquinius superbus imperium scelere, conseguiu, porventura, Tarquínio Superbo, o império, através de maldade, de crime, de impiedade? Se fosse o concluir, seria: concluiu Tarquínio Superbo o império através da maldade? Soa meio estranho. Por isso, é mais provável que se trate do conseguir, obter. Tarquínio Superbo obteve o império através do crime, através de uma violência, através de uma impiedade, de uma maldade? Orbílios responde, taxativo: impetravit, conseguiu, obteve, sed, ut videbitis, mas como vereis, futuro, videbitis, poste apenas dedet. Depois aplicou a pena capital. Aqui me falta alguma coisa. Aplicou a pena capital a quem fizesse tal coisa? Recebeu a pena capital? Porque quando a gente pensa no pena, ou penas, penam, ou penas dare, significa aplicar a pena capital a alguém. Existem um autor, um dicionarista, coloca isso também como ser punido. Então, eu não encontrei essa possibilidade aqui no Saraiva. Esse é o melhor dicionário que a gente tem. Deve ser editado pela editora, acho que ela compra no grupo editorial Pensamento. Editou, depois de muitos anos, esse livrinho, esse dicionário. Essa edição é de 1927. Todas as edições que são feitas pelo grupo editorial Pensamento é com base nesta edição aqui, que foi a última, até que na década de 90 foi feita uma edição comemorativa dessa daqui. Então, aqui você pode dizer, eu acho que vejam, como o texto acaba aqui, tem um ponto, dá a entender que a intenção de Ronay era que significasse de que ele foi punido por conta disso. O desenrolar do texto dá-nos essa perspectiva. Então, a gente pode dizer, conseguiu sim, mas, como vereis, depois foi punido. Primum gentem Volscorum vicit. Primeiramente, venceu a nação dos Volcos, que era um povo que circundava ali dos inimigos de Roma. Quae non longe ab urbe est. Veja, esse quae refere-se à palavra a um substantivo. A gente tem dois substantivos aqui, anteriores, né? Porque isso é um pronome relativo. A gente vai falar um pouquinho dele depois, mas eu não usei esses dois exemplos, os dois exemplos que estão aqui no texto, e coloquei outros que eu tirei do livro do Ronay, do livro do Padre Ravizza. Mas vamos explicar um pouco esse aqui. O que é um pronome relativo? O pronome relativo é um pronome, e por ser um pronome ele substitui um nome, um substantivo, mas relativo significa que ele permanece em relação com aquele nome. Ele segue a relação. Porém, a função sintática dele não dependerá do substantivo ao qual se refere. Dependerá da função sintática que ele está exercendo na frase em que ele está. Vamos ver isso na prática. Bom, se ele está se relacionando com alguém, esse alguém, pelo nome, pronome significa aquele que está no lugar de um substantivo. Então a gente tem dois substantivos aqui. A gente tem o substantivo gentem, no acusativo, e o substantivo volscorum, no genitivo plural. Acontece, porém, que o volscorum é um substantivo que está dependente, é subordinado ao gentem, porque ele está delimitando a extensão. Dentre todas as nações do mundo, dentre todos os povos, a que povo? Qual foi o povo que primeiramente venceu Tarquínio Superbo? O povo dos Volscos. Então, esse quae refere-se a gente. Ademais, vejam que está no feminino. No feminino.
Volscorum é masculino e gentem, gentes é feminino. Então, quae. O pronome relativo refere-se ao termo a que se refere em número e em gênero, mas não em caso, como adjetivo. Ele refere-se ao nome a que se refere. Ele concorda com o nome a que se refere em gênero, masculino, feminino ou neutro, e em número, singular ou plural, mas não em caso, porque o caso dependerá da função que ele está exercendo na oração em que se encontra. Geralmente, os pronomes relativos serão usados em orações subordinadas adjetivas, geralmente, mas não sempre, porém. Então, primeiramente, venceu a nação dos volscos. Quem era? Veja, está explicando. Quem era? Onde estava essa nação dos volscos? Quae, que non longe ab urbe est, que não é muito longe da cidade de Roma, né? Urbe com letra maiúscula é Roma. Primeiro venceu a nação dos volscos, que não está longe de Roma. Gabios civitatem suberget, venceu, subjugou a cidade dos Gábios. Cuntusquis pacem fecit, fez paz, firmou a paz com os etruscos, etruscos. Templum iovi in Capitolio aedificavit, construiu, edificou um templo para Jove. Jove é Júpiter. Edificou um templo para Júpiter no Capitólio, por isso é chamado de Júpiter Capitolino, o templo de Júpiter Capitolino, porque estava no Capitólio. O Capitólio é um das 7 colinas que arrodeiam Roma, que cingem Roma. Dum ardem opugnavi sete, enquanto sitiava Ardem, outra cidade, Brutus, cognatus et ipse Tarquini, Brutus, vejam, ele mesmo, parente, este mesmo, Bruto, né, ipse Brutus, ele mesmo, parente, cognatus Tarquini, parente de Tarquini, populus conquitavit et Tarquinium imperium ademit, incitou o povo e ademit usurpou, esse verbo é adimio, adimis, e no passado ademi. E usurpou, ele pede um duplo, né? Um objeto duplo, objeto indireto, dativo e objeto direto. Usurpou o que? A quem? Usurpou o império a Tarquínio. Mox exercitus, qui civitatem Ardeam cum ipso rege opugnabat, hunc reliquit. Dali a pouco, o exército, ou em breve, mox, dali a pouco, ou em breve, o exército, qui civitatem Ardeam cum ipso rege opugnabat, que esse qui substitui o exército, veja, ambos aqui estão no nominativo, né? Quae est gens volscorum est non longe ab urbe. Qui civitatem Ardeam cum ipso exercitus, civitatem Ardeam cum ipso rege opugnabat. Em breve o exército que sitiava a cidade de Ardeam, veja que a cidade fica no mesmo, a cidade funciona como um adjetivo, na verdade, ele é um aposto especificativo, né? Então, é um adjetivo, na verdade. Civitatem Ardeam. A gente vai traduzir em português com o de. A cidade de Ardeam. Né? A cidade de Ardeam, cum ipso rege, que em breve o exército que sitiava a cidade de Ardeam com o próprio rei, hunc reliquit, o abandonou. Venientem regem ab urbem populus exclusit. Veja que interessante. Aqui a gente olha nesse primeiro momento, parece que o sujeito é venientem regem, porque está venientem regem ab urbe populus exclusit. Só que se você reparar, olha a terminação de acusativo. Então esse é o objeto direto do verbo. Quem é o sujeito? Populus. Populus exclusit ab urbem regem venientem.
O povo excluiu, o povo colocou para fora da cidade, aqui é o adjunto de lugar, de onde, de afastamento, adurben. Ah, não, aqui não é ab, é ad. Venientem regem adurben. Populus aqui. O povo excluiu quem? Venientem regem adurben. O povo mandou para fora o rei que estava vindo para a cidade. Aqui é uma oração subordinada, vamos dizer, reduzida. Né? O povo excluiu o rei, o enientem adurben, que estava vindo, ou enquanto vinha para a cidade. Ficou claro isso aqui? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu responderei. Septem reges Romae, do quintos quadraginta annos regnauerunt. Os sete reis de Roma reinaram por 243 anos. Aqui é o adjunto circunstancial de tempo, de por quanto tempo. A gente usa só com o acusativo simples, sem colocar a preposição per. Septem reges Romae, do quintos quadraginta 3 annos regnauerunt. Os sete reis de Roma reinaram por 243 anos. Aqui está a imagem que acompanha, que vem junto no exercício. Aqui é o momento em que o rei é impedido de entrar na cidade, porque o exército já se tinha rebelado e o povo não estava mais com ele. Aqui está a declinação do pronome relativo, masculino, feminino e o neutro. Singular, nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, qui, quai, quod, quem, quam, quod, né, feminino, cuius, cuius. Vejam, a mesma forma para os três gêneros. Qui, cui, também quo, quai, quo, qua, quo. Plural, qui, quai, quai. Quos, quas, quai. Lembre-se que o neutro tem o... Aqui a gente só vai falar do nominativo e do acusativo. Tem os três casos retos iguais, o neutro, né? Quai, quai, quorum, quarum, quorum. Aqui, enquanto no singular eram todos iguais, cuius, de quem, qui, que, o qual, quai, que, a qual, quod, que, o qual, quem, quam, quod, a mesma coisa, né? Só que na forma de acusativo, de objeto direto. Que, o qual, que, a qual, que, o qual. Cuius, de que, de quem, do qual, da qual, do qual. Cui, para o qual, para que não de finalidade. Para quem, vamos dizer assim, né? Para quem. Para a qual e para quem. Quo, por quem, pelo qual. Por quem, pela qual, por quem, pela qual. Pelo qual. Qui, quai, quod, que, os quais, que, as quais, que, os quais. Quos, quas, quai, a mesma coisa. Só que no objeto direto. Quorum, quarum, quorum, dos quais, dos que, das quais, das que, dos quais, dos que. Quibus, para os quais, para os que, para as quais, para as que. E quibus, no ablativo, pelos quais, pelos que. Vamos aqui a alguns exemplos. Rex, qui civitatem regit, quium salutium curare debit. Veja, quando a gente pensa no uso disso, a gente normalmente tem um período composto, porque você tem uma oração principal, rex quium salutem curare debet. O rei deve cuidar da saúde, né, da salvação no momento de guerra dos cidadãos. Mas quaisquer reis, não.
rex qui civitatem rege. O rei que está regendo a cidade deve cuidar da salvação, da saúde, do bem-estar dos cidadãos. Discípulos cuius animus est bonus est laudabilis. O discípulo é louvável. Mas quaisquer discípulos, quaisquer alunos? Não, somente o aluno cujo ânimo é bom, o ânimo do qual é bom, é louvável. Discípulos cui est corde virtus est laudabilis. O aluno é louvável, mas quaisquer alunos, não. Essa construção est corde, cui est corde virtus, é uma construção chamada de duplo dativo. A gente não a estudou ainda, mas o que é que significa? Com o verbo est, significa que é de. O aluno, para quem o aluno, para quem é importante, para quem está no coração a virtude, quer dizer, o aluno que estima a virtude é laudável. A virtude est, cui est virtus corde, né? Para quem a virtude está no coração, que estima a virtude. Felix est rex. Até aqui, vejam, aqui apareceu um no nominativo, né? Porque ele era o sujeito da oração, qui regit civitatem, o rei rex regit civitatem. A gente substitui o pronome pelo substantivo porque ele está no lugar do substantivo. Então a gente pode substituí-lo pelo substantivo que ele está substituindo, para fazer essa redundância toda, né? Discípulos cuius animus est bonus, animus discipuli, genitivo, est bonus. Discípulos, discípulo est corde virtus. O discípulo, o aluno, estima a virtude. A virtude é cara ao aluno. A virtude está no coração do aluno. Felix est rex quem omnes quies amant. É feliz o rei quies amant. Vejam o verbo no plural, portanto o sujeito não pode ser rex, que é singular. Aqui é o objeto direto de ama. Feliz é o rei a quem todos os cidadãos amam. Omnes quies amant quem regem. Felix est rex. Ponto. Omnes quies amant regem. Substitui a palavra comum por um pronome para fazer uma oração em um período composto. Discipuli quos doceo sunt boni. Os alunos são bons, mas todos os alunos não. Somente aqueles discípulos aos quais eu ensino são bons. Não, mas essa frase não é minha, não. Essa frase é do professor Ravizza, do padre Ravizza, está aqui nesse livrinho, A Morfologia Latina, na página 47. Vamos adiante. Aí, meus caros, a gente vai para a parte do exercício. Estão aqui alguns, vejam. Aqui tem alguns usos dos pronomes, cuja, esposa, educou. Tente fazer isso daqui e me mande, ou deixe aqui no comentário, ou me mande. Se você entrar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, obviamente você vai ter acesso ao meu número. Você pode me mandar uma mensagem de WhatsApp e eu responderei a isso daqui, tá certo? De qualquer forma, eu estou tentando deixar a solução dos exercícios. Eu ainda não fiz as soluções desse grados secundos, mas do grados primos eu já deixei o link. Acho que na última aula do grados primos eu deixei o link para acessar a solução, a resolução dos exercícios que estão ali. Vou tentar já começar a preparar a solução destes exercícios para vocês poderem comparar por vocês mesmos. E aí, meus caros, a gente chegou ao final dessa aula. A gente tem algumas coisas ainda para fazer no correr desse estudo. Um conselho que lhes dou agora é não deixe de praticar, porque essa parte do estudo dos pronomes relativos é extremamente
não digo complicada, difícil, mas é empenhativa, porque tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a declinação dos nomes, a gente vai ter que aplicá-las também à declinação do substantivo. A gente precisa saber, como vocês viram no slide, em que estavam algumas frases, obviamente não dava para eu fazer uma coisa extremamente exaustiva, mas estavam ali alguns exemplos que poderão servir de guias para vocês entenderem o uso desses pronomes adjetivos. O importante é praticar. Optimus usus magister. Optimus usus magister. O melhor mestre é a prática. Então, não deixem isso de lado e sigam adiante. A gente se vê na próxima aula. Valete omnes!